Como as pessoas têm manipulado alguns textos bíblicos para darem credibilidade a esses textos através de uma muleta chamada ciência. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus seja sobre todos nós. Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao canal Apologia com P. Eu sou o pastor Paulo Sérgio Batista e hoje nós vamos dar continuidade àquelas discussões que temos tido nos últimos vídeos sobre os versículos não científicos da Bíblia, parte 8. E a finalidade desse conjunto de vídeos é exatamente tentar apresentar para vocês, de uma forma assim bem clara, que como as pessoas têm manipulado alguns textos bíblicos para darem credibilidade a esses textos através de uma muleta chamada ciência. Nós vivemos num mundo cientificista e as pessoas querem, de qualquer forma, fazer com que a Bíblia possa ter validade a partir de questões científicas modernas, né? Que seriam o meio pelo qual a Bíblia seria entendida de forma mais clara. Nós recusamos totalmente isso, porque a ideia é exatamente que a Bíblia é um livro de valores elevados que fala exatamente sobre as questões mais importantes da existência humana. A Bíblia não está discutindo, não é um livro para nós usarmos para desenvolver nenhuma ciência. Você não estuda matemática com a Bíblia, você não estuda física com a Bíblia, você não estuda biologia com a Bíblia, tá certo? Porque não é esse a finalidade. A finalidade é tratar sobre questões mais elevadas, né? Questões existenciais humanas. E aí nós temos um texto bem curioso, tá? Da palavra de Deus que muitas pessoas também têm usado esse texto para tentar passar um verniz de cientificidade, para tentar provar que o profeta Naum profetizou a existência dos automóveis. É exatamente isso. Tem gente que consegue ver isso. Desde já, eu quero agradecer a cada um de vocês que estão ligados no canal, assistindo esse vídeo aqui, e principalmente pedir a vocês que deixem aí seus likes, teu like aí, deixe mensagens, vamos deixar aí mensagens, né, fazendo perguntas, observações. De repente tem algum tema aí sobre esses versículos que você gostaria de sugerir, tá certo? Esse canal foi feito para ajudar você a ser instruído um pouco mais nessas verdades. Então vamos lá. Versículos não científicos da Bíblia, parte 8. O texto é o texto de Naum 2:4. Um texto bem conhecido, tá? Um versículo bem conhecido. Os carros passam furiosamente pelas ruas e se cruzam velozes pelas praças. Parecem tochas, correm como relâmpago. Esse texto eu recebi de um irmão, o irmão Cleiton, né? Que tem ajudado aqui muito comigo no canal. E o irmão Cleiton, ele enviou esse versículo para mim dentro de um grupo de outros versículos, de um curso que ele viu numa determinada igreja. E essa igreja, uma igreja bem conhecida, estava aí demonstrando num curso básico, acho que um curso básico de teologia, tentando provar a cientificidade da Bíblia através de alguns desses versículos, né? E nessa lista, nessa pequena lista de alguns versículos, estava lá o texto de Naum 2:4 que eu acabei de ler. Eu tenho aqui uma outra versão da Bíblia, tá? Que é a Bíblia hebraica, é uma Taná em língua portuguesa da Sefer, tá certo? Que é editora de livros judaicos aqui no Brasil, uma editora de livros judaicos aqui no Brasil. E no versículo 2:4 diz assim: os escudos de seus guerreiros se avermelharam, e aí ele com sangue. Seus soldados parecem tingidos de escarlate. Suas carruagens cintilam como o fogo de tochas no dia em que ele é assediado. Suas lanças estão envenenadas. Ou seja, uma tradução um tanto diferente, tá? Uma tradução um tanto diferente daquela que nós temos visto aqui em português, que dá aí uma ideia de que esses carros, né, os carros, tá? Os carros que estão aí sendo mencionados, né? Eles aparecem de várias formas nos textos bíblicos, tá? Nós temos esses carros, por exemplo, a mesma palavra em Êxodo 14:6, e aprontou o faraó o seu carro e tomou consigo o seu povo, tá?
Êxodo 14, 9, perseguiram-nos os egípcios, todos os cavalos e carros de Faraó. Olha que coisa interessante, tá certo? Deuteronômio 32, 13. Ele o fez cavalgar sobre os altos da terra, comer as messes do campo, chupar mel de rocha e azeite de dura pederneira. A palavra cavalgar também está relacionada a essa mesma palavra usada aí para os carros, né, mencionados aí no profeta Naum. Deixa eu só ver mais um textinho aqui. Olha, no próprio profeta Naum tem o 2:3. Os escudos dos seus heróis são vermelhos e homens valentes vestem escarlata, cintila o aço dos carros no dia do seu aparelhamento, tá certo? Os carros passam furiosamente, que é o 2:4. E nós temos o 2:13. Eis que eu estou contra ti, diz o Senhor dos Exércitos, queimarei na fumaça os teus carros, a espada devorará os teus leõezinhos, arrancarei da terra a tua presa, e já não se ouvirá a voz dos teus embaixadores. Então esse aqui são alguns versículos, tá certo? Onde nós vemos essa palavra, né, Rekeb, aparecendo, que é mencionado de várias formas, né? Carruagem, parelha de carros, cavaleiros, carro, né, no singular, tá certo? Tropa, cavalaria. Então, primeiro, esse texto não é usado, não deve ser usado para, em hipótese alguma, se pensar numa profecia acerca dos automóveis, que os automóveis foram profetizados por Naum. O versículo, dentro do seu contexto, está falando da grande tragédia de Nínive em 612 a.C., quando Deus derrama a sua ira sobre Nínive, né, capital da Assíria, através dos babilônicos e dos medos. Medos e babilônicos fazem uma junção e atacam Nínive e arrasam em 612. E o profeta Naum traz essa profecia, demonstrando ali o juízo que Deus trouxe sobre esse povo após mais de 100 anos depois do profeta Jonas. Todo mundo que já está acostumado a ler o texto de Jonas sabe que Deus poupou a grande cidade de Nínive nos dias de Jonas, e entre Jonas e Naum tem aí um pouco mais de 100 anos, né? E agora Deus está celebrando no livro do profeta Naum, tá? Essa ideia daquele que traz o consolo, o profeta Naum, o consolo sobre Judá, ou seja, a grande ameaça que é o Império da Assíria, agora foi derrubado, agora será arrasado para não mais se levantar. Então o texto é um texto profético que está simplesmente falando do juízo de Deus sobre Nínive. O texto não tem nenhuma relação, como eu disse anteriormente, com qualquer ideia profética de carros, no sentido que nós aplicamos, até porque, como já vimos, o texto aparece também a mesma palavra usada para os carros do faraó. Então, se é isso que está se falando, então nós teríamos que dizer que os carros do faraó já eram motorizados, né? E aí nós temos que entender algumas coisas interessantes. Esse encontro da teoria, dos pensamentos teóricos, até eles se transformarem da teoria com a tecnologia, até formarem muito do que nós vemos hoje, do que nós usufruímos dentro da ciência moderna, ele tem num momento muito extraordinário no período moderno, quando aquilo que chama de bios teoréticos, ou seja, a vida teórica, se junta à victativa. Victativa é a ideia agora da vida prática. Então, no passado, por exemplo, entre os gregos e durante um bom tempo, dentro das sociedades ocidentais, havia a ideia de que qualquer tipo de trabalho manual era um trabalho indigno. Tá certo? Era um trabalho indigno. Então, até se pensar na junção entre a vida teórica, a vida dos pensamentos, a vida da criação de conceitos, né, e de pensar sobre um conjunto de coisas sobre a natureza e interpretá-la, até que houvesse ali uma junção com ideias relacionadas à prática, ou seja, a praxis, no sentido de criar equipamentos, tudo isso levou um tempo. Isso só vai surgir ali
bem depois, no período do Renascimento, tá certo? Tem um autor muito interessante, Paulo Rossi, né, que trabalha um tanto sobre isso na área de História da Ciência, tentando apresentar essas questões de como houve essa mudança, né? Que foi a relação dos homens com as máquinas, como funcionou isso. Os romanos, que eram grandes, mas enormes engenheiros, né? Engenheiros fabulosos, na antiguidade não conseguiram fazer essa junção. E quando houve essa junção da teoria com a vida ativa, a vida ativa com a biosteoréticos, nós vamos ver ali a junção daquilo que vai mostrar esse desenvolvimento da ciência de uma forma muito diferente, muito diferenciada no período moderno, que é essa junção do que nós vemos hoje, né? Nós não conseguimos muito separar teoria, filosofia, ciência, conhecimento científico, sem pensarmos em equipamentos, aparelhos e coisas desse tipo que nos fazem respeitar e nos fazem olhar para a ciência como um conhecimento muito especial dentro da nossa sociedade. Então, nós temos Nicolas Joseph Cugnot, lá em 1769, criando, né, um carro a vapor. Então, alguns dizem que esse é o primeiro automóvel. Então, só na segunda metade do século XVIII é que nós vamos ver o primeiro automóvel surgindo, e depois Carl Benz, que criou lá a empresa, né, a Mercedes-Benz, que é uma empresa muito conhecida. Só em 1886 que ele cria um carro a motor a combustão. Então nós temos na segunda metade do século XVIII e depois na segunda metade do século XIX, já em 1886, né, com o Carl Benz, essa ideia, essa criação do carro com motor a combustão. Ou seja, nós não temos nenhuma relação desse versículo com esse momento bem particular do que nós vemos entre o século XVIII e XIX, na criação de automóveis, mais ou menos da forma com que nós os conhecemos hoje. Então nós devemos sempre lembrar disso, tomar um cuidado imenso para olhar esses textos dentro do seu contexto original, e Naum capítulo 2 está descrevendo, né, a forma com que Deus, através da Babilônia, dos Medos e a Babilônia, iriam impor um grande juízo sobre a grande cidade de Nínive. Então, é exatamente isso. Ela caiu. Nínive caiu debaixo do juízo de Deus. E a grande lição desse texto não tem nada a ver com profecia sobre carros, né, e automóveis. A grande lição é exatamente a lição do Deus que usa de compaixão, misericórdia com povos, com pessoas, com grupos, com nações, mas também é um Deus que age com um forte juízo. A queda de Nínive simbolizou também, ou foi de fato, também a libertação de Judá, porque Nínive queria conquistar o reino do sul. Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça, que Deus nos ajude a crescer na sua graça, no seu entendimento, e a cada dia mais possamos entender e buscar compreender a Bíblia dentro do seu contexto e não tentar impor uma visão profética a textos, não é, que nada tem a ver com profecias, tentando jogar a interpretação desses textos para um futuro, de forma que aqueles que o lessem no seu contexto original não poderiam compreendê-lo. Devemos evitar isso, porque aquelas pessoas que leram o texto, para quem o texto foi escrito, eles compreenderam melhor o texto do que nós. Não esqueçam disso. Que Deus nos abençoe, Deus nos fortaleça, divulgue o canal, cresça na fé, leia a palavra de Deus e a pesquise constantemente. Fui!